Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área para mais uma aula Premonição Enem, gente, Semana Ciências da Natureza. Aqueles temas que, poxa, são fundamentais para a prova do Enem. Para você que não tem tempo a perder, professor, eu quero estudar aquilo que tem maior chance de cair. Você está no lugar certo, meu camarada. Hoje a gente vai falar de um tema que não cai no Enem. Ó, isso não cai no Enem. Ele despenca, galera. Praticamente todos os anos tem uma questão de radioatividade no Enem. E o que eu vou fazer aqui com vocês, galera? Primeiro, vocês sabem que questão de radioatividade, eu tenho uma porrada no canal. Todas as questões de radioatividade dos Enems anteriores, praticamente tudo lá resolvido. Então seria mais do mesmo eu simplesmente pegar e resolver as questões de radioatividade do Enem, porque já tem tudo no canal. O que eu quero fazer com vocês nessa videoaula é fazer um apanhado geral, passar por toda a radioatividade, tudo, tudão. Professor, toda a radioatividade você vai ver nesse vídeo? Sim. Fica comigo até o final, já deixa o like porque você sabe que o conteúdo vai ser bom. Você sabe que eu vou entregar o melhor para você. E aqui eu quero chamar atenção a um ponto. Se por acaso eu colocar alguma coisa que você não lembra, aí vale a pena depois você marcar e dar uma olhadinha na teoria disso aqui com mais profundidade. As coisas que eu vou falando, e se você for lembrando, show de bola. Tô só ressuscitando a informação no teu cérebro, beleza? Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, galera, com relação à radioatividade, é que a radioatividade ela é basicamente um fenômeno nuclear. Núcleos instáveis de alguns elementos químicos emitem radiação com o objetivo de se tornarem núcleos estáveis. E isso que é importante. A radioatividade emitida pode ser na forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas. Existem partículas radioativas e existem ondas eletromagnéticas radioativas, vamos colocar assim. Professor, quais são essas partículas? Eu preciso saber? Precisa, tá? Vamos aqui comigo. Eu vou falar o nome das principais partículas ou subpartículas atômicas que você vai ver numa equação. Eu quero que você diga para mim, respectivamente, a massa e a carga dessas partículas. Precisa saber isso que é importante, tá, gente? Vamos lá. Partícula alfa, meu caro aluno, qual é a massa e a carga? Fala para mim aí que eu estou te ouvindo. Isso, 4 e 2. Alfa, massa 4, carga 2. Partícula beta, massa e carga, muito bem, 0 e menos 1, perfeito? Radiação gama, massa e carga, 0 e 0, beleza? Próton, qual é a massa e a carga? Opa, próton, massa 1 e carga 1. Eu acho que essa aqui você se enrolou, não? Então já atenta aí que o próton, massa 1 e carga 1. Nêutron, massa e carga, massa 1 e carga 0. Lembra que nêutron e próton, eles têm a mesma massa, só que enquanto o próton tem uma carga, o nêutron não tem carga, beleza? O elétron, galera, carga 0, aliás, massa 0, carga menos 1. E talvez seja interessante você saber também o pósitron, tá? O pósitron, galera, de uma maneira simplificada, é como se fosse o elétron na sua versão positiva, 0 mais 1. Aqui vale destacar que a beta é um elétron, tá? A partícula beta é um elétron. A partícula alfa é o núcleo do elemento hélio, que o elemento hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons no seu núcleo. Então a alfa é o núcleo do elemento hélio, ok? A radiação gama ela é uma onda eletromagnética, então ela não tem massa e nem tem carga, beleza? Ok. Outro detalhe importante, com relação às 3 primeiras, alfa, beta e gama, é importante você saber. A gama, pelo fato dela ser uma onda eletromagnética, ela é a que tem o maior poder de penetração e a maior velocidade. Radiação gama, velocidade da luz, ela é uma onda eletromagnética, tá? Ela tem capacidade de fazer alterações genéticas, tá? Porque como ela é uma onda eletromagnética, ela causa algumas mutações. Então, se a pessoa se expõe a uma radiação gama, ela pode ter alguns problemas relacionados a essa exposição, tá? Então, maior poder de penetração, maior velocidade. A beta, ela é mais ou menos 9 décimos da velocidade da luz, não chega à velocidade da luz, porque lembra,
A gente escreve a massa da beta zero porque ela é praticamente zero, mas a beta, no fundo, é um elétron. E a gente sabe que um elétron ele tem uma massa, só que a massa do elétron é quase que insignificante. Então a velocidade menor que a da gama, então 90% da velocidade da luz, poder de penetração mediano. A alfa, ela é a mais pesada de todas. Então ela se movimenta a mais ou menos 10% da velocidade da luz, aproximadamente. Ela é mais lenta, né, esse lento entre aspas, e ela tem um poder de penetração menor, justamente pelo fato dela ser algo mais pesada. Vamos lembrar, galera, que alguns elementos químicos podem emitir essas partículas. E ao emitirem essas partículas, isso vai causar-lhes algumas alterações. Como assim, professor? Vou colocar para vocês aqui um exemplo bem simples e bem clássico disso aqui, tá? Nós temos, por exemplo, o nosso elemento carbono 14, tá? Vamos supor que esse carbono 14, de número atômico 6, ele venha a emitir uma partícula beta. Quando o carbono emite uma partícula beta, ele vai se transformar em um novo elemento. Que novo elemento é esse? Detalhe importante. Você precisa lembrar que a soma das massas e das cargas dos dois lados da equação tem que ser iguais, tá, galera? Se a carga da beta é menos 1, para a soma dos dois lados dá 6, a carga desse novo elemento tem que ser 7. E o elemento da tabela periódica que tem 7 prótons é o nitrogênio, tá? O número de massa tem que ser igual dos dois lados. Se aqui é 14 e a massa da beta é 0, a massa desse nitrogênio tem que ser 14. Nunca esqueça que numa equação nuclear, a soma das cargas dos dois lados tem que ser igual, ó, 6. Olha aqui, ó, 7 menos 1, 6. A soma das massas dos dois lados tem que ser igual, 14 e 0 mais 14, ó. Perfeito? Então isso é o fundamento básico de qualquer equação que envolva a parte de emissão de partículas. Show de bola? Meu querido, eu preciso falar para você também sobre o tempo de meia-vida. Vamos lembrar que o tempo de meia-vida é o tempo que leva para metade da atividade inicial de um radioisótopo se reduzir, tá? Quando um elemento ele está na natureza, ele está emitindo radiação, com o passar do tempo, ele vai diminuindo a incidência dessa emissão. Ela vai caindo, vai sofrendo um decaimento. E isso é o tempo de meia-vida daquele elemento químico, tá? O tempo de meia-vida dele é que vai regular isso aí, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que a gente tem aqui o elemento estrôncio 90. O estrôncio 90, se não me falha a minha memória, ou é muito próximo disso, ou é exatamente isso. O tempo de meia-vida dele é 28 anos, tá? Vou colocar aqui. 28 anos é a meia-vida do estrôncio 90. Professor, o que significa ter uma meia-vida de 28 anos? Significa que, por exemplo, se eu tiver 100 gramas de uma amostra de estrôncio 90 na natureza, após 28 anos, essa quantidade irá se reduzir à metade, ou seja, 50 gramas. Depois de mais 28 anos, essa quantidade irá se reduzir à metade, 25 gramas. E depois de mais 28 anos, ela vai se reduzir à metade novamente, 12,5, e assim por diante. O que vocês percebem aqui, ó? Que no caso do estrôncio, cada vez que se passam 28 anos, a massa dele se reduz à metade porque ele está se desintegrando, ele está sofrendo uma desintegração radioativa. E é importante dizer que esse tempo de meia-vida varia de elemento para elemento. No caso do estrôncio são 28 anos. Tem elementos que a meia-vida são alguns segundos. Tem elementos que a meia-vida, por exemplo, o urânio 238, se não me falha a memória, são bilhões de anos. Então é uma coisa assim absurda. Isso vai variar de elemento para elemento, ok? Lembrando, se você for fazer uma questão de meia-vida, não esqueça, meu querido aluno, da fórmula da meia-vida, ó. MI sobre MF é igual a 2 elevado a x, em que o MI é a massa ou atividade inicial daquele radioisótopo,
O MF é a massa ou atividade final daquele radioisótopo e o X é a quantidade de meias-vidas. Quantidade de meias-vidas. Como assim, professor? Por exemplo, ó, aqui para sair de 100 gramas para 25 gramas, aconteceram quantas meias-vidas? Duas, ó. E isso é uma meia-vida, e isso aqui são duas meias-vidas. Então, por exemplo, aqui de 100 para 25, o X valeria 2. Seriam duas meias-vidas que você tem aí, beleza? Meu querido aluno, preciso abordar com vocês também a questão das aplicações da radioatividade. Quando a gente fala em aplicações da radioatividade, sem dúvida nenhuma, você precisa lembrar de um processo muito importante, que é o processo de fissão nuclear. Lembre-se que a fissão nuclear ela é a tecnologia utilizada nas armas atômicas, nas bombas atômicas e nas usinas nucleares. O principal elemento que sofre fissão nuclear, gente, é o urânio. Mas não é qualquer urânio que sofre fissão. É importante que você lembre que o isótopo do urânio que sofre fissão nuclear é o 235. Isso aqui que vocês estão vendo, galera, é uma das principais equações que representa a fissão nuclear. Não a única, mas uma das principais. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam. Urânio 235 é esse isótopo que sofre fissão. O urânio 235 ele é o isótopo do urânio menos abundante na natureza. O mais abundante é o 238. Só que quando você acha o urânio na natureza, não dá para fazer nada, porque o percentual de 235 é muito baixo. Aí os cientistas fazem o quê? Usam uma tecnologia para elevar o percentual do isótopo 235. Que tecnologia é essa? Enriquecimento de urânio. Então, quando você fala em urânio enriquecido, você está falando de um urânio que tem uma porcentagem alta do isótopo 235 em relação àquela encontrada na natureza. Então, para fazer a fissão nuclear, nós precisamos ter urânio enriquecido. Na sequência, nós disparamos um nêutron em direção ao núcleo desse urânio a uma altíssima velocidade. Esse nêutron, ao colidir com o núcleo de urânio, vai ocorrer uma fissão, uma quebra do núcleo, daí o nome fissão nuclear. Geralmente nessa quebra se produz criptônio e bário, mas isso pode variar de questão para questão. Mas um detalhe importante que você não pode esquecer é que nessa fissão são liberados 3 nêutrons. Cada nêutron desse que é liberado vai em direção ao novo núcleo de urânio que vai quebrar esse urânio em criptônio e bário, que vai liberar mais 3 nêutrons e cada nêutron desse liberado quebra um novo núcleo de urânio e a reação toma proporções cada vez maiores. Isso aqui é a chamada reação em cadeia. Então a reação de fissão do urânio é chamada reação em cadeia porque a liberação desses 3 nêutrons faz a continuidade do processo. Fissão nuclear pode ser utilizada na criação de bombas atômicas, é o que nós vimos acontecer em Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas utilizaram a tecnologia da fissão, no caso da bomba de Hiroshima, fissão do urânio, Nagasaki, fissão do plutônio. Mas o princípio é basicamente o mesmo. São armas de destruição em massa. Só que quando a gente pensa na energia nuclear, a gente pode também pensar na geração de energia elétrica. E aí entram as usinas nucleares. As usinas nucleares controlam a fissão do urânio para que a energia não seja liberada de uma única vez. Essa energia da fissão é utilizada para ferver a água. Lembre-se, fissão nuclear produz energia na forma de calor. Calor, principalmente. Esse calor nós utilizamos para fazer a água ferver. O vapor de água gira uma turbina. Essa girar a turbina eu transformo essa energia cinética em energia elétrica. Esse é o princípio de uma usina nuclear. Esse vapor precisa ser resfriado posteriormente. Então essa usina nuclear ela precisa de uma captação de água para resfriar esse vapor. Geralmente as usinas nucleares elas são construídas próximos a rios, lagos ou oceanos. Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, a usina do Brasil fica em Angra dos Reis, litoral do Brasil. Nós temos lá a usina de Hiroshima, que fica na costa do Japão, a usina de Chernobyl, que ficava ali próximo também a um lago, a um rio, que eles utilizam essa água para resfriar o reator. Professor, mas essa água está contaminada com radiação, não é? Não está, meu caro aluno. Um detalhe importante é que essa água que é utilizada para resfriar o reator, ela é uma água que fica quente.
ela tem que ser armazenada em grandes tanques e esperar esfriar para depois você devolvê-la para a natureza. Caso você não espere essa água esfriar e devolva ela quente para a natureza, você pode gerar um impacto ambiental muito sério, que é a poluição térmica das águas. Mesmo aquela água não estando contaminada com radiação e não estando suja, se você devolve ela quente para o ambiente, a concentração de oxigênio que ela tem é mais baixa. E isso pode gerar uma mortalidade ali de peixes. Olha só que interessante. Sabia disso? Pois é. Isso aí seria um impacto ambiental. Nós não podemos descartar também a questão do lixo nuclear. O que sobra dentro do reator da fissão não pode ser simplesmente jogado fora. Tem que ser armazenado e guardado para o resto da eternidade. Professor, a usina nuclear gera um impacto ambiental esse tipo direto, poluição da atmosfera? Não, porque ela não usa combustíveis fósseis. Tem essa vantagem. Qual é a desvantagem da usina nuclear se o Enem pedir essa abordagem de vocês? Risco de vazamento, né? Se vazar, aí a gente está lascado. Mas se não vazar, pô, ela funciona muito bem. Então, esse é o contraponto da energia nuclear que é importante que vocês saibam. Beleza, galera? Então, fissão nuclear. Eu quero falar para vocês também sobre o processo de fusão nuclear. A fusão nuclear, gente, quando nós falamos em fusão nuclear, eu queria que vocês lembrassem do Sol, tá? A fusão nuclear, ela ocorre principalmente com o hidrogênio. A equação base de fusão nuclear é essa aqui, gente. 4 átomos de hidrogênio se fundem, os seus núcleos. Essa fusão, ela produz hélio. Geralmente ocorre a emissão de 2 pósitrons e, claro, uma emissão de energia estupidamente alta, tá? Vocês podem ver que aquele princípio que eu ensinei aqui, ó, soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser igual. Aqui não é diferente, né? Ó, se você ver a massa, a soma da massa é 4, a carga aqui é 4, ó, aqui é 2 mais 2, está dando 4. Mesma coisa aqui, ó. 142 mais 3, porque são 3 nêutrons, vai dar 145. 145 mais 91, ó, 236. Então, sempre tem que bater massa e carga dos dois lados, tá? Fusão nuclear, gente, você precisa lembrar do quê? Do Sol. Fusão nuclear acontece basicamente no Sol. A energia das estrelas é a energia da fusão nuclear. Fusão nuclear é um processo mais poderoso do que a fissão, gera mais energia que a fissão. Ela ocorre no Sol porque as temperaturas altas do Sol propiciam a fusão. Fusão nuclear não é um processo espontâneo, gente, não é fácil de reproduzi-la aqui no planeta. Aliás, os cientistas têm muita dificuldade em reproduzir a fusão nuclear aqui, tá bom? O mais importante da fusão é vocês lembrarem que na fusão hidrogênio vira hélio. Hidrogênio vira hélio. Então a gente pode dizer que o Sol, a nossa estrela, nesse exato momento, ele está consumindo hidrogênio e está produzindo hélio, beleza? Bom, algumas últimas coisas que eu quero colocar aqui para vocês, ainda voltando sobre a fissão, os efeitos da precipitação radioativa, tá, gente? Quando ocorre um vazamento de radiação, uma das coisas que é muito perigosa é a bioacumulação de alguns elementos químicos. E aqui cabe muito bem o exemplo do estrôncio 90. O estrôncio, se vocês olharem na tabela periódica, ele é da mesma família que o cálcio. Aí você lembra da playlist aqui do canal de tabela periódica na aula que eu falo que elementos de mesma família têm propriedades semelhantes. Então quer dizer que esse estrôncio, como a meia-vida dele é muito longa, ele é incorporado pela natureza. E aí ele se confunde com o cálcio. Imagina, por exemplo, que eu digo para vocês assim, ó, galera, essa vida de professor aqui não tá fácil não, eu vou largar tudo e vou criar gado em Chernobyl. Dane-se a docência. Eu vou pegar minhas vaquinhas e vou botá-las para pastar em Chernobyl. Solto minhas vaquinhas lá no solo de Chernobyl. Lembra que o solo de Chernobyl tem a tabela periódica todinha lá, estrôncio, bário, rádio, césio. A tabela periódica todinha está no solo de Chernobyl. Aí a minha vaquinha ela vai lá e come aquele capim que está com estrôncio. Aí o organismo da vaca não vai diferenciar o que é estrôncio do que é cálcio. Ao invés dela mandar para o leite cálcio, ela vai mandar estrôncio. Aí eu vou ordenhar minha vaca e vendo aquele leite. Aí a pessoa que tomar aquele leite do Hulk, né, porque é o leite radioativo, ela tomar o leite do Hulk, ela vai ter aquele elemento químico estrôncio contaminado no seu osso e ou no seu dente. E aí daqui a alguns anos a pessoa, poxa, eu tô com câncer
nos dentes, aqui na região oral, eu adquiri um câncer na medula. Por que isso aconteceu? Estrôncio, um elemento que se incorporou. Então, o complicado do tempo de meia-vida muito longo, gente, é isso, a incorporação desses elementos radioativos na natureza. E isso é um grande problema. Uma outra coisa importante de você saber também, galera, e aqui eu queria colocar uma situação do cobalto 60. O cobalto 60, ele é um gama emissor. O cobalto 60, ele é um elemento que remite radiação gama. E essa radiação gama emitida pelo cobalto, ela pode ser utilizada de maneira estratégica para algumas coisas, como, por exemplo, esterilização de instrumentos cirúrgicos. Esse processo ele é chamado de irradiação. Você faz a radiação gama atravessar esse material e descontaminá-lo. Professor, mas o instrumento vai estar radioativo. Não vai, porque a irradiação significa só ele receber a radiação gama. Ela não é cumulativa, ela não é uma onda, ela não é partícula. Contaminado você fica se pegar no elemento radioativo, aí você se contaminou. Agora, se a radiação só atravessa um objeto, por exemplo, vamos supor que eu receba radiação gama. Aí eu vou querer te dar um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Você vai querer me abraçar? Não, professor, eu vou estar contaminado. Não vai. Porque a radiação gama, quando ela atravessa o meu corpo, ela faz os estragos. Mas ela não fica em mim. Isso aqui é uma onda eletromagnética, é luz, gente. Então ela não vai ficar em mim. Ela faz estrago, mas não fica em mim. Quando essa radiação atravessa o instrumento cirúrgico, ela esteriliza o instrumento e o instrumento não está contaminado. Ela pode ser utilizada, por exemplo, em substituição total ou parcial aos agrotóxicos. Vocês sabem que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico no mundo. Enquanto os países estão indo para um local de diminuição do consumo de agrotóxicos, o Brasil vai na contramão. Autorizam leis que aumentam o consumo dos agrotóxicos que fazem mal para a nossa saúde. Então, o que acontece? A esterilização dessas frutas por irradiação seria muito bem-vinda, porque diminuiria a carga de agrotóxicos que elas geram. Vocês estão percebendo que a radioatividade é um assunto fantástico, gente. Tem muita aplicação. Vocês viram que a aula eu tentei levar um pouco mais para os lados onde o Enem cobra, que é a questão da aplicabilidade, dos usos. Daria para falar sobre outras 1 milhão de coisas aqui, mas isso é a essência da radioatividade, gente. É isso que você precisa saber efetivamente para a prova do Enem. Gostaram desse conteúdo, gente? Aqui eu não coloquei questão porque, mais uma vez, no canal tem 30 milhões de questões do Enem sobre radioatividade. Se eu fosse resolver, eu estaria repetindo o vídeo. Então, para não ficar repetitivo, por isso que eu fiz essa aula teórica para vocês, beleza? Tenho certeza que essa aula te ajudou. Não esquece de deixar o likezão, compartilha com seu amigo, que tenho certeza que ele vai gostar do conteúdo. Se ajuda o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Vou ficando por aqui. Vejo vocês muito em breve na nossa saga Premonição Enem, Semana de Ciências da Natureza. Grande abraço e até lá, meu povo. Valeu!